Então, meninos, dando continuidade aí à nossa correção dos exercícios, nesse vídeo agora eu vou corrigir com vocês o exercício 9, 10, 11, 12 e 13. São os que faltam daquela lista que nós passamos na aula passada. Então, vamos lá no exercício de número 9. O exercício de número 9 diz o seguinte: em cada termo algébrico, no caso monômio, expliquei para vocês nas aulas anteriores o que vem a ser uma expressão algébrica e o que é um monômio. Indica o coeficiente e a variável, que também é chamada de parte literal. Também expliquei isso para vocês na nossa videoaula sobre as expressões algébricas, né? O que vem a ser um monômio, o que é um coeficiente, o que é a parte literal ou variável. Pode se chamar desses dois jeitos aí. Então, ele diz o seguinte na letra A. Ele quer saber, nessa expressão 2K, quem é o coeficiente, quem é a parte literal. Então, nessa expressão 2K, o coeficiente vai ser o número 2, coeficiente é sempre o valor numérico, e a parte literal ou a variável vai ser a letra K. No B, ele fala o seguinte, menos m ao quadrado. Lembra que eu disse para vocês que quando a letra aparece sozinha, antes dela tem o número 1. Então, nesse caso aqui, menos m ao quadrado, o meu coeficiente vai ser menos 1, que é esse menos aqui da expressão, e o 1 que está aqui junto com m. E a parte literal, ou variável, vai ser o m ao quadrado. É sempre a parte que tem a letra, né, que é representada pela variável. Letra C, x ao cubo vezes y. Então aqui eu tenho uma multiplicação. Lembra que eu falei que numa expressão algébrica ou monômio, sempre vai ter entre eles uma multiplicação, dependente da quantidade de variáveis. Então se tem uma multiplicação e somente a multiplicação, não tem nenhum outro termo sendo somado ou subtraído desse valor, ele é um monômio. Então x ao cubo y vai ser coeficiente 1 e a parte literal x ao cubo y. Lembrando que aqui tem um produto entre eles, uma multiplicação. Na letra D, menos 3x ao cubo sobre 2. O coeficiente vai ser essa fração aqui, menos 3 sobre 2. E a parte literal vai ser x ao cubo. Então essa aqui foi tranquila, né? Foi só mesmo para a gente identificar quais eram aí os coeficientes e as partes literais. O nosso próximo exercício, que é o 10, diz o seguinte. Entre os termos algébricos a seguir, agrupe aqueles que são semelhantes. Então ele quer que a gente identifique, que a gente junte em um único os valores que são semelhantes. Nós vamos agrupar os termos que são semelhantes. Então pode ser que aconteça de eu ter uma expressão algébrica bem grande, bem extensa, mas dentro dessa expressão, vários elementos têm a mesma variável. Então eu posso juntar elas em um grupo. Quando a gente faz isso, eu digo que nós estamos agrupando os termos semelhantes. Aqui no caso ele diz o seguinte, menos k ao cubo, x sobre 3 ao quadrado, 3x, x ao quadrado, 0,6k ao cubo, menos 5x ao quadrado, 2mn, menos 5m ao quadrado n, menos mn, 3mn ao quadrado e menos x sobre 2. Ele quer que eu pegue todas essas expressões que estão aqui e agrupe aqueles termos que são semelhantes. Então, primeiro, se eu pegar o k elevado ao cubo, eu vou verificar se aqui dentro de todas essas opções eu tenho outro elemento que também está elevado ao cubo. Vocês podem ver que eu tenho 0,6k ao cubo. Então, eu vou juntar menos k ao cubo e 0,6k ao cubo. Eu digo, então, que esse elemento e esse elemento são termos semelhantes. Então, por isso eu posso agrupar os dois. No caso aqui do exercício, ele não pediu para a gente somar esses valores, somente para a gente agrupar os que são semelhantes. Segundo caso, x ao quadrado tem menos 5x ao quadrado. Então, esse e esse também são semelhantes. Vocês podem ver que eu grifei aqui com a mesma cor. Então, x ao quadrado e menos 5x ao quadrado também são considerados termos semelhantes. Próximo caso, menos 2mn, menos 1mn. Então, eu digo que esse e esse aqui também são semelhantes. Então, eu vou agrupar 2mn e menos mn. E o próximo que eu consigo fazer é em função do x aqui. Se eu pegar o 3x com menos x sobre 2,
também digo que são semelhantes. Ó. Esse tem variável x e esse aqui também tem variável x. É como se fosse menos 1 meio x e o 3x. Então também digo que esses dois são semelhantes. E os que sobraram são diferentes. Então não tem, por exemplo, m ao quadrado. Então não tem ninguém para eu juntar com esse. E esse n ao quadrado também é diferente, não tem nenhum semelhante. Então esses dois aí sobraram. Vamos continuar então. No nosso exercício 11, ele pede para a gente fazer o seguinte. Em cada expressão algébrica, reduza os termos semelhantes. Então, novamente, aí ele pede para que a gente identifique, só que nesse caso agora eu vou somar quando possível, ou subtrair esses termos que são semelhantes. No primeiro caso aqui, na letra A, ele me deu A mais 6A menos 12A. Então, vocês podem observar que eu tenho 3 elementos e que todos esses 3 elementos têm a variável A. Logo, então, eu vou poder fazer as operações entre esses 3 e reduzir apenas um, que vai se tornar em um monômio. Então, 1A mais 6A dá 7A. Menos 12A vai dar menos 5A. Então, menos 5A é a mesma coisa que A mais 6A menos 12A. Na letra B, ele traz 3x menos x mais 8x. Fazendo as operações, já que todos eles estão na mesma variável x, vai ser 3 menos 1, 2x, mais 8x, 10x. Letra C, 2p ao quadrado mais p ao quadrado sobre 2 menos p. Então, a primeira coisa que eu fiz, nesse caso aqui, ó, eu juntei os coeficientes dessas 3 expressões dentro de um parênteses. Então, eu peguei 2 mais 1 meio, tá aqui, menos 1, vezes o p ao quadrado. Por que eu fiz essa separação? Porque aqui eu tenho que fazer uma operação matemática que envolve soma de números naturais e números fracionários. Então, eu fiz separado para que ficasse mais fácil para vocês visualizarem. Então, fazendo aqui a operação entre 2 mais 1 meio menos 1, o MMC vai ser 2. Eu vou colocar um aqui embaixo do 2 e um embaixo do menos 1, para a gente poder ter todos os denominadores. E vou fazer aquele mesmo procedimento. O MMC é 2, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 2 dá 1, dá 2, vezes 2, 4. 2 por 2, 1 vezes 1, 1, menos 2 por 1, 2 vezes 1, 2. Somando aqui esses termos, 4 mais 1, 5, menos 2, 3 sobre 2. E levo p ao quadrado, vezes p ao quadrado. Então, essa expressão aqui é a soma desses elementos, que formam aí um novo monômio. Na letra D, x ao quadrado menos 3y mais y menos 5y menos 0,5x ao quadrado. Então, vou pegar tudo que é semelhante. Ó. X ao quadrado menos 0,5x ao quadrado. Juntei os dois. Menos 3y mais y menos o 5y. Então, agrupei os termos que são semelhantes. Todos que tinham x ficaram juntos e todos os que tinham y também ficaram juntos. Fazendo as operações agora. 1 menos 0,5 dá 0,5x ao quadrado. Menos 3 mais 1 dá menos 2. E menos 2 menos 5 dá menos 7. Então, 0,5x ao quadrado menos 7y é o resultado dessa expressão. Continuando. Na letra E, eu vou ter aqui uma coisa nova. Ó. Ele me deu que 3 que multiplica 2m ao quadrado mais 5n, fecha parênteses, menos 2, m ao quadrado menos 7n, menos m ao quadrado mais 2n menos 1. Aqui eu tenho uma multiplicação, esse 3 está multiplicando todos os elementos que estão aqui dentro desse parênteses. Então, vou ter que aplicar a propriedade distributiva primeiro. 3 vezes 2m ao quadrado, 6m ao quadrado. 3 vezes 5n dá 15n. Menos 2m ao quadrado, menos 2m ao quadrado. Menos vezes menos dá mais. 2 vezes 7n, 14n. E esse sinal negativo aqui, ó, ele vai mudar o sinal de todos os que estão dentro do parênteses. Então, o que era m ao quadrado passa a ser menos m ao quadrado. Menos vezes mais dá menos, 2n. E menos vezes menos dá mais 1. Nesse próximo passo agora, eu vou agrupar aqueles termos que são semelhantes. Então, todo mundo que tiver m ao quadrado vai ficar junto. Então, aqui, ó, 6m ao quadrado, menos 2m ao quadrado, menos m ao quadrado. Eu coloquei na cor vermelha. Os outros n's, coloquei na cor azul. 15n mais 14n
de n menos 2n. O 1 vai ficar sozinho, porque não tem ninguém semelhante a ele. Não tem nenhum outro número, né, que está sozinho. A gente chama isso aqui de termo independente. Somando os coeficientes aqui, ó, 6 menos 2 menos 1 vai dar 3. Mantém o m ao quadrado. 15 mais 14 menos 2 dá 27. Mantém o n, mais 1. Então, esse resultado aqui, ó, é o resultado dessa expressão algébrica da letra E. No próximo exercício, que é o F, nós teremos o seguinte caso. Vamos lá. 3p sobre 5 mais 2k sobre 3 menos 7k sobre 10 mais p mais 1. Então, separei aqui dentro desses colchetes todos aqueles que são semelhantes. Todo mundo que tem p está junto aqui, ó. 3p sobre 5 mais p mais 1 mais 2k sobre 3 menos 7k sobre 10. Então, separei. Como aqui é uma fração, um denominador diferente, mesmo caso, acho o MMC. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 5 por 5 dá 1, vezes 3p, 3p. 5 por 1, 5, vezes p, 5p. 5 por 1, 5, vezes 1, 5. Do lado de cá, a mesma coisa. Entre 3 e 10, faz essa fatoração dos dois, você vai encontrar o 30 como MMC. 30 por 3, 10, vezes 2, 20k. 30 por 10, 3, vezes 7, 21. Soma aqui agora. Fração com denominador igual, posso somar os numeradores. Então, 3 mais 5, 8. P sobre 5. 5 sobre 5, 1. 20k menos 21k dá menos 1k sobre 30. Agora é só organizar. 8p sobre 5 menos k sobre 30 mais 1. Que também pode ser representado da seguinte forma. 8 sobre 5p menos 1 sobre 30k mais 1. Vamos no exercício 12. O exercício 12 diz o seguinte. Marcelo saiu de casa com N cédulas de R$2 e M cédulas de R$5. Ele não tinha cédulas de outros valores nem moedas. Na rua, Marcelo gastou N reais em uma lanchonete e em seguida M mais 2 N reais em uma loja. Depois voltou para casa. Na letra A, ele pede o seguinte. Com qual quantia em dinheiro Marcelo saiu de casa? Então, 2 N's mais 5 M's vai dar a quantidade em reais que ele tinha, né? Como ele não me especificou a quantidade. Letra B. Com quanto ele saiu da lanchonete? N mais 5M reais, que ele teve lá o gasto dentro da lanchonete. E na letra C. Com quanto ele chegou em casa? 4M menos N reais. Então, esses valores aqui, ó, são os valores das expressões que representam aí esse gasto, né? O que o Marcelo fez com o seu dinheiro. Meninos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui e volto daqui a pouco com mais um vídeo para a gente fazer a correção do exercício que falta, no caso, o exercício de número 13. Até logo!